Olá, minha gente! Começa agora mais um episódio do Estrela Radiosa Cast. A história política de Alagoas, por quem vive aqui, com a apresentação de Eduardo Santos e Clara Santos, trazendo as histórias da política alagoana contadas por quem vive e sente essa terra. Prepare-se para conhecer bastidores, biografias e fatos que marcaram a nossa história. O episódio de hoje está imperdível. Atenção! Todo esse material foi feito por meio da inteligência artificial. O objetivo é apresentar de forma positiva e inovadora o lado bom da política de Alagoas. Na legenda do vídeo ou na descrição do áudio, consta as referências que a inteligência artificial utilizou para gerar este podcast. Hoje a gente vai mergulhar na trajetória política de Renan Filho. Temos aqui um material bem completo, né? Analisando a carreira dele desde o comecinho lá em Alagoas até agora, ministro dos Transportes. Nossa ideia aqui é descompactar os momentos mais importantes das políticas que ele tocou, o impacto disso, tanto lá em Alagoas quanto agora no cenário nacional, né? Vamos tentar entender como ele virou essa peça relevante do jogo político atual. Prontos? Ok, vamos lá. Bom, a história começa em Murici, Alagoas. Ele foi prefeito lá 2 vezes, né? De 2005 a 2010. E logo depois pulou para Brasília. Deputado federal, 2011 a 2015, pelo MDB, que na época ainda era PMDB. Como é que foi essa fase inicial lá? Olha, foi uma chegada, assim, notável para um político jovem, né? Ele participou de comissões importantes, tipo turismo, desenvolvimento econômico, chegou até a ser vice-líder do partido, mas não dá para negar o peso do contexto familiar, sabe? Ah, sim. O pai, Renan Calheiros. Exato. Sendo o filho do senador Renan Calheiros, que é uma figura, né, central na política há décadas, isso com certeza abriu algumas portas, deu uma rede de apoio inicial ali, o que a gente vê bastante na política brasileira, né, esse fator familiar. Verdade. E aí, depois de Brasília, veio o grande salto. Governador de Alagoas. 2 mandatos, de 2015 a 2022. Uma das marcas que ficou muito forte foi o foco no ajuste fiscal. Ele até tinha uma frase curiosa sobre isso. Aquela da unha. Despesa é como unha. Ou você corta toda semana, ou ela imobiliza a sua mão. É isso, né? Essa mesma. Mas assim, além da frase de efeito, o que isso significou na prática para o Estado? Significou uma virada bem concreta nas contas, viu? Alagoas vinha de uma situação fiscal bem delicada e conseguiu chegar na nota B do Tesouro Nacional. Isso sinaliza uma boa saúde financeira para o mercado, para o governo federal. E não foi só isso. O Estado começou a aparecer melhor em rankings de competitividade, como um da revista Exame, que destacou Alagoas. O ponto-chave aqui, eu acho, é como ele conseguiu conectar essa austeridade fiscal, que às vezes é vista como algo negativo, com a capacidade de investir de verdade. Certo. Essa recuperação das contas foi que permitiu depois fazer obras, lançar programas, foi o que deu a base para agir. E que ações foram essas que vieram depois? A segurança pública, por exemplo, Alagoas era um problemão nessa área, né? Nossa, era crítico. Chegou a liderar rankings de violência no país, mas entre 2015 e 2019, mais ou menos, teve uma queda bem expressiva. Expressiva quanto? Mais de 50% nas mortes violentas e intencionais. Foi uma redução, assim, muito significativa. Uau! E como conseguiram isso? Foi um conjunto de coisas, né? Investiram na integração das polícias, criando os CISPs, que são os Centros Integrados de Segurança Pública espalhados pelo Estado, e também em inteligência, com o NEAC, o Núcleo de Estatística e Análise Criminal, para direcionar melhor as ações, além de programas preventivos também. Entendi. Então, arrumou as contas, investiu forte em segurança. Onde mais esse dinheiro foi parar? A infraestrutura também recebeu atenção. Teve o programa Pró-Estrada, que avançou bastante na malha viária. E na saúde vimos entregas importantes. O Hospital da Mulher, o Hospital Metropolitano, lá em Maceió.
Foram obras grandes. Uhum. E não podemos esquecer do social e da educação. O Cartão Cria, por exemplo, que é um programa para gestantes e crianças na primeira infância em situação de vulnerabilidade, ele ganhou bastante destaque, virou referência. E o Cartão Escola 10, que tentava melhorar a alfabetização, o IDEB, né? O Índice da Educação Básica. Teve também o remédio em casa, né? Sim, para facilitar o acesso a medicamentos contínuos para a população. Então foi um leque de ações em várias frentes, sabe? E depois disso tudo ele saiu do governo, parece que bem avaliado, né? Foi eleito senador em 2022, mas nem esquentou a cadeira no Senado praticamente. Logo em 2023 virou ministro dos Transportes do governo federal. A abordagem mudou muito, agora em nível nacional. Olha, o foco na infraestrutura continua claríssimo, talvez até mais forte, né? Agora a escala é outra. O grande guarda-chuva é o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A prioridade dele parece ser destravar grandes projetos. Tipo o quê, por exemplo? Projetos ferroviários que estavam meio parados, a Transnordestina, a FICO, a FIOL, são ferrovias de integração importantes. E também novas concessões de rodovias. Ele tem falado muito da BR-380 em Minas, da BR-040 entre Rio e Minas. O contorno de Florianópolis também é outra obra que ele menciona bastante. E como viabilizar tudo isso? A aposta clara é em parcerias público-privadas, nas concessões. Atrair investimento privado para conseguir tocar esses projetos que são, assim, caríssimos, né? Claro. Então, tentando amarrar tudo, a gente tem o retrato de um político com um perfil bem pragmático, né, focado em gestão fiscal. Sim, a gestão fiscal como ferramenta. Exato. Como ferramenta para conseguir investir em infraestrutura, em programas sociais, buscando resultados que possam ser medidos, mostrados. Isso. A experiência lá de Alagoas, com aquela recuperação das contas e os investimentos que vieram depois, parece ser a grande credencial dele. A base para a atuação agora no Ministério. Há uma consistência, né? Usar a eficiência administrativa, digamos assim, para viabilizar projetos de desenvolvimento. Os resultados em Alagoas, principalmente na segurança e na questão fiscal, deram uma certa legitimidade para essa abordagem dele. Certo. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Com esse foco todo em mega obras de infraestrutura, ferrovias, rodovias, concessões lá no Ministério dos Transportes, qual vai ser o equilíbrio entre os benefícios, que são inegáveis, do desenvolvimento logístico para o país, e os impactos socioambientais, que também são inevitáveis e super complexos, né? Em todas as regiões que esses projetos vão cortar. É uma questão central, sem dúvida. Como ponderar isso? Fica aí para a gente pensar. Pessoal, obrigado pela companhia. Você acabou de ouvir mais um episódio do Estrela Radiosa Cast. A história política de Alagoas, por quem vive aqui. Com a apresentação de Eduardo Santos e Clara Santos, trazendo as histórias da política alagoana, contadas por quem vive e sente essa terra. Até o próximo programa.